Oi pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Seródia em Porto Alegre e hoje nós vamos estar falando sobre escândalos e ofensas. Que na verdade eu tenho percebido no meu andar com Jesus que hoje na igreja nós temos alguns líderes que estão causando escândalo e alguns irmãos que estão se ofendendo com estes escândalos. E eu vejo nisso dois extremos. E uma vez eu ouvi um ditado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E eu acho que estes dois grupos podem aprender e melhorar, tanto os que estão causando escândalo, como aqueles que estão se ofendendo com esses escândalos. Então, Pedro, eu acredito que ele trata um pouco dessa questão, de uma forma meio profética, meio nos avisando que nos últimos tempos seria assim. Se bem que eu acredito que mesmo no tempo dele, estas coisas também aconteciam, só que agora, cada vez mais. Pois a Bíblia diz que no final dos tempos, um dos grandes sinais será a apostasia, onde muitos vão se afastar da fé. Eu acredito que aí não só seguidores, mas líderes também. Mas vamos continuar então. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2, começando no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão simuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Então, aqui Pedro está nos alertando que surgirão, sim, líderes, pastores, que irão enganar o povo, cuja agenda será uma agenda pessoal. Isso vai acontecer. E aconteceu no tempo deles. Paulo, nas cartas, ele fala desses tipos de líderes. E Pedro aqui está falando. Então isso é uma coisa que nós precisamos estar preparados. Que nos últimos tempos, inclusive isso irá se agravar, surgirão. É uma promessa, é uma profecia, é uma constatação, vai acontecer. Nós não podemos nos chocar com líderes que estão fazendo coisas erradas ou que caem em pecado, que estão ensinando coisas erradas ou até levando o povo por um caminho errado. Pedro está nos alertando, isso vai acontecer. E surgirão entre vós. E isso é muito sério, porque significa que é no meio daqueles que nós conhecemos e daqueles que nós respeitamos e amamos. Mesmo pessoas que tiveram uma carreira forte no Senhor, pessoas idôneas, podem eventualmente se perderem e errarem e caírem. Salomão, o homem mais sábio, começou tão bem as experiências que ele teve com Deus. No final, casa com um monte de mulheres e acaba servindo ídolos no final da sua vida. Então, uma pessoa pode começar muito bem a sua carreira e terminar mal. Nós precisamos estar prontos para isso. Não podemos nos ofender com a igreja, com a instituição por causa disso. Porque está aqui, na palavra de Deus, nos avisando que isso irá acontecer. Outra coisa, eles vão, diz Pedro, introduzir de forma dissimulada. Ou seja, estas mentiras, estas heresias, estas teologias enganosas, elas não entram assim rachando, não é algo que nós podemos chamar de uma heresia, né? Tipo que Jesus não é Deus, não. São coisas dissimuladas que num primeiro momento a gente pode não identificar, não discernir que aquele ensinamento está errado. Por exemplo, um ensinamento muito forte nos nossos dias da teologia da prosperidade. Entrou de forma dissimulada e atingiu uma grande parcela da igreja. E muitos pastores acabaram adotando essa teologia e trazendo escândalo por causa dela. A respeito da hipergraça que surgiu
não sei se foi na Austrália, que surgiu num desses países de fala inglesa. Esta hipergraça ensina que Deus é tão amoroso e tão bondoso que Ele não vai castigar o pecado. Que a pessoa ela pode pecar muitas vezes, mas ela nunca vai perder a salvação. Ora, nós sabemos que isso não é verdade. Que um cristão pode perder a salvação sim, se ele cair em pecado, se ele se afastar do Senhor. Então, estes ensinamentos são sutis, eles vão chegando sorrateiramente e vão contaminando tradições humanas, vão entrando, vão contaminando. Então, Pedro está alertando, olha, surgirão entre vós pessoas conhecidas, pessoas às vezes que a gente até confia, eles vão introduzir de forma sorrateira, de forma dissimulada, heresias que são destruidoras, ou seja, não são coisas pequenas, são coisas que eventualmente irão fazer com que muitos se escandalizem ou se afastem do Senhor, por não gostarem do que estão ouvindo, se escandalizarem ou se ofenderem com o que estão ouvindo, ou por porem em prática o que estão ouvirem e perceberem depois, mais tarde, que não era nada daquilo. Outra coisa que Pedro nos avisa, que é muito chocante, é que ele diz no versículo 2, é que muitos seguirão suas práticas. Não são poucos, muitos, ou seja, uma grande parcela da igreja pode seguir ensinamentos equivocados, errados, por acharem que são ensinamentos certos e eventualmente se darem conta que entraram numa fria, se escandalizam com a igreja, se escandalizam com o Senhor, abandonam a fé. Estes líderes acabam sendo motivo da igreja muitas vezes ser difamada pelos não crentes, pelos incrédulos, por aqueles que estão no mundo e não gostam da igreja. Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde a gente diz, eu sou crente e o mundo não quer saber. Não, vocês crentes só querem dinheiro. E a gente ouve muitas coisas. De onde é que vem isso? São pessoas que estão difamando o caminho da verdade por causa desses maus líderes. São líderes movidos muitas vezes, diz Pedro, por ganância. Estão atrás de dinheiro ou então atrás de fama e de poder. E eles usam o púlpito, eles usam o carisma que eles carregam para enriquecer, para terem nomes e títulos e se tornarem famosos. Pedro diz, olha, não é para vocês se chocarem quando essas coisas acontecerem. Tampouco é para vocês confundirem isto com o estado da igreja. Alguns dizem que a instituição está falida. Não é verdade. Um corpo precisa de um esqueleto, gente. A igreja, que é o povo de Deus, precisa da organização, é o esqueleto que dá forma, que dá ordem. Então nós não devemos culpar a instituição. A instituição ela é necessária por causa de alguns que estão utilizando da organização, da instituição, para seus próprios ganhos, para seus próprios interesses. A Bíblia deixa bem claro que isso iria acontecer e está acontecendo. Bem, estes são os que causam escândalos. Agora vamos falar a respeito dos que ficam ofendidos e têm uma reação errada por causa desses escândalos. Vamos continuar na nossa leitura agora a partir do versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, ou como diz em outra versão, desprezam toda a autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Agora, eu acredito que aqui Pedro não está falando apenas de líderes, porque eu estou vendo isso acontecendo no meio da igreja com aqueles que, ao se ofenderem com estes maus líderes, se retiram da igreja, não abandonam a fé, mas abandonam a igreja, a instituição, e passam a viver à margem da instituição. E com isto, o seu coração ferido, ofendido, acaba adquirindo características
de carnalidade, perdem o crescimento espiritual, perdem a espiritualidade por causa da ofensa. E Pedro aqui nos dá algumas características destes irmãos ofendidos, que muitas vezes abandonam a comunhão por causa das ofensas que sofreram. Primeiro, eles se tornam carnais. Seguem impulsos da carne, ou seja, o caráter deles se torna reprovável. E eu já conheci pessoas preciosas, pessoas com dons, com talentos, que hoje estão fora da igreja, não estão no mundo, estão à margem da igreja, são os sem igrejas, muitas vezes são chamados, e apesar dos seus dons, da sua sinceridade, eu começo a perceber falha no seu caráter. Há falhas importantes no caráter destas pessoas ofendidas, porque elas, fora do convívio do corpo de Cristo, elas acabam adquirindo manias que vêm da carne. Elas perdem a pureza que vem do convívio com outros irmãos. Uma segunda característica é que acabam desprezando tudo que é autoridade, porque se ofenderam com uma autoridade ruim, acabam considerando todas as autoridades ruins. E isso é muito perigoso, porque isto é o princípio da anarquia. O espírito da anarquia é aquele que não reconhece nenhuma autoridade, que considera todos iguais, e isso não é verdade. O Senhor criou uma hierarquia. Jesus se submeteu ao Pai e Ele nos ensina a nos submetermos a Ele. Ele fala que a esposa deve se submeter ao marido, que os filhos devem se submeter aos pais, que o servo deve se submeter ao Senhor. A autoridade, ela é necessária, não tem como exercer a autoridade sem estar debaixo de autoridade. Mas essas pessoas, porque se ofenderam com a autoridade, não reconhecem nenhuma autoridade. E isso é um lugar muito perigoso de estar, porque foi assim que Satanás caiu. Isso leva a outra característica, que é a característica do atrevimento. É uma pessoa que não honra ninguém, não respeita ninguém. Ela acha que suas opiniões são lei. E com isto, elas acabam desprezando todos aqueles que não pensam como ela pensa, e acabam sendo órfãos de coração, porque não reconhecem nenhum pai sobre a vida delas, que leva à próxima característica dessas pessoas, que é a arrogância espiritual. Elas se acham superiores aos demais irmãos e acabam se comportando desta forma, não aceitando congregar aqui porque tem um defeito, não querem congregar ali porque tem outro defeito. Não existe uma igreja que seja boa o suficiente para eles, então acabam não congregando em lugar nenhum. Isso é arrogância espiritual. Deus nos chama a sermos servos. Nós não vamos congregar onde nós vamos nos sentir bem, nós vamos congregar onde nós melhor poderemos servir uns aos outros. Mas a ofensa causa isto no coração destas pessoas. Outra coisa, normalmente são pessoas, como eu disse, com muito talento, com liderança, com chamado de Deus. Então, elas não conseguem ficar paradas. Elas sempre serão, de alguma forma, ativa no reino de Deus, fora do corpo de Cristo. Elas vão se envolver com ações sociais, elas vão se envolver com guerras espirituais, elas não vão ficar paradas, elas querem estar envolvidas com as coisas do reino, mas sem fazer parte da igreja, que é o agente principal do reino. Então, Pedro avisa, elas acabam difamando seres celestiais, como diz na NVI. Ou seja, elas acabam desconhecendo onde elas estão entrando, trazendo grandes problemas para elas, porque a retaliação é certa, mas elas querem servir, elas querem estar ativas, mas elas querem agir independente do corpo de Cristo. Elas acham que estão no corpo, mas para estar no corpo tem que estar vinculado. E não adianta o braço estar vinculado ao cotovelo e não estar vinculado ao resto do corpo. Então, essas pessoas ofendidas, elas acabam também danificando o corpo de Cristo, tanto quanto estes líderes equivocados ou líderes maus. Então nós precisamos achar um meio termo,
onde nós podemos guardar o nosso coração da ofensa. Cuidar para não nos tornarmos líderes que vão ensinar tradições de homens ou coisas que não são bíblicas, mas da nossa imaginação, métodos humanos. Temos que cuidar como líderes, mas também nós que somos liderados, temos que cuidar para não nos ofendermos e não colocarmos todos no mesmo balaio. Não é assim. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são sinceros, e tu é um deles. Talvez hoje tu está sendo um liderado, amanhã Deus está te preparando para ser um líder. Agora, se tu vai te ofender e vai te desligar do corpo, então como que o Senhor vai te usar? Então nós precisamos ter este cuidado e o que está no meu coração é o desejo de ver essas pessoas de grande valor aprenderem a perdoar, a amar a noiva e voltar para o aprisco, para que o Senhor possa te enxertar novamente do corpo e tu seres usado para a glória dele. Os que são falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, um dia, Pedro diz, terão que prestar contas ao Senhor. Não é nosso lugar, Deus vai cuidar deles. Nosso lugar é sermos fiéis às Escrituras e, como diz em Hebreus, não deixar de congregar. Bem, por hoje é só. Desculpa, hoje um pouquinho mais pesada a palavra, mas eu achei importante. Até a próxima. Tchau. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.